Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da 17ª rodada do Cartola. Bom, o foco dessa rodada é Palmeiras e Flamengo, mas acho que tem outros jogos interessantes pra gente poder olhar. E nesse vídeo aqui eu vou analisar os confrontos e passar pra vocês os melhores SGs e os 5 melhores ataques pra você escalar seu time e imitar nessa 17ª rodada. Bom, o primeiro turno tá chegando no fim, então vamos focar nessas últimas rodadas pra gente conseguir imitar e ganhar nossas ligas, né? E aí, aproveito para já dar nosso primeiro aviso aqui, que é nossa liga premiada e gratuita para os inscritos do canal. Isso mesmo, é gratuito, é só você se inscrever aqui no canal, clicar no link que vai estar na descrição aqui e pedir para participar da nossa liga. Ela vai começar a partir do segundo turno e os 3 primeiros ganham premiação, não perde tempo. A liga já está com quase 30 inscritos e tem um pessoal mito lá, hein? O BSL no limite, o Bruno, que tá sempre aí nos comentários, fez 118 pontos nessa rodada. O cara tá voando. Será que alguém tá voando mais que ele? Deixa aí nos comentários qual foi sua pontuação dessa rodada. Outro destaque que eu quero fazer é fazer o resuminho da rodada aqui, né? Nossa pontuação foi 77 pontos, a média dos cartoleiros no geral foi 57 pontos, como vocês podem ver aí. A gente acabou errando no capitão, acabou colocando o Hulk, né? O Hulk deu uma negativada, sempre triste quando o nosso capitão negativa, mas acertamos várias coisas. Cano, Léo Gamalho, na defesa estouramos, com Daniel, falei que o América Mineiro cedia muito ponto para goleiro, o Daniel fez 13,50. Acertamos 2 laterais, Luan Cândido e Marcos Rocha. Falei que o Marcos Rocha era uma indicação melhor que o Samuel Xavier, ele deu uma boa mitada, fez 10 pontos, muito bom. Escalamos pela primeira vez nosso time para valorização nos shorts aqui do canal, então sempre dá uma acompanhada nos shorts também. O nosso time de valorização valorizou 8,3 cartoletas nessa rodada, acho que foi um desempenho legal. Vamos tentar escalar esse time de valorização para quem está jogando liga de patrimônio ou quem só está precisando ganhar cartoleta mesmo, né? Acho que foi um desempenho de modo geral bom, podia ter sido melhor, vamos acertar o capitão na próxima rodada. E aí, vamos começar nosso vídeo especificamente dessa 17ª rodada, falando dos 2 confrontos que são mais vistos, né, mais mirados nessa rodada. E são ele, primeiro, Flamengo e Curitiba. Os dados indicam um grande favoritismo do Flamengo. Nos últimos 5 jogos que o Flamengo foi mandante, ele teve 3 vitórias, conseguiu segurar 3 vezes o SG, tomou só 3 gols e fez 9. Ao passo que o Curitiba é um time muito fraco quando joga fora do Couto Pereira. O Curitiba fora do Couto Pereira não tem nenhuma vitória, fez apenas 3 gols e tomou 13. Isso, incríveis 13 gols. Uma média de mais de 2 gols por jogo. Por isso, acho que o Flamengo tem um potencial tanto ofensivo como defensivo de SG. E é bom lembrar que nessa rodada o Gabigol vai estar fora porque ele foi suspenso. Então a gente pensar em Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores da defesa como o goleiro Santos, enfim, Ayrton Lucas se jogar sempre interessante. E é isso. Outro confronto que eu acho que tem um grande favorito para a rodada é o confronto do Palmeiras. Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras está mais irregular. É bom a gente lembrar que nesse meio de semana tem jogos da Copa do Brasil, então isso afeta muito o estado anímico dos times, né? Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir classificar jogando contra o São Paulo. O Flamengo também tem confronto duro contra o Galo, os dois precisam reverter o resultado, né? Vamos ver como é que vai ficar. Bom lembrar que a partir de agora as próximas rodadas de meio de semana vão ser do Brasileiro. Então vamos começar aquela loucura de rodada de final de semana e meio de semana, né? Mas pelo menos os times não poupam, né? Porque não tem o Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ter uma folguinha aí dos poupados. E bom, Palmeiras e Cuiabá, Palmeiras vem, como eu disse, nessa fase aí meio complicada, vamos ver como é que vai ser o jogo da Copa do Brasil, mas jogando em casa tem 3 vitórias, 12 gols marcados e 5 sofridos. O Cuiabá, por sua vez, jogando fora de casa, a gente já vem falando há muito tempo que fora de casa o Cuiabá vem muito mal, né? Tem apenas uma vitória, 4 gols marcados e 9 sofridos. E por que eu trago esses dados pra vocês? Claro que todo mundo vai falar, Palmeiras e Flamengo é favorito e não vai nem tocar no assunto. Mas acho que é interessante mostrar os dados de gols marcados e gols sofridos, de número de vitórias, de vezes que conseguiu o SG, pra dar base nessa informação e vocês ficarem seguros de escalar jogadores desses 2 times, né? Então lembrando, Veiga, Scarpa, Rony se jogar, na defesa do Palmeiras muito forte, Gomes, Murilo, Marcos Rocha, enfim. Ótimos nomes pra vocês. Outro confronto que o pessoal tá de olho aí é São Paulo e Fluminense. E eu sei que todo mundo já tá pensando, é o confronto do Cano contra o Caleri, né? Os 2 artilheiros do campeonato. Mas eu vou trazer dados interessantes pra vocês. Nos duelos de tricolores, a gente tem um grande potencial de SG pros 2 lados e eu vou falar por quê. Bom, o São Paulo, nos últimos 5 jogos jogando em casa, segurou 3 vezes o SG e tomou 4 gols. Se a gente pensar nos jogos só pelo Brasileirão, dos últimos 3 jogos do São Paulo, ele não tomou gol em nenhum jogo.
O Fluminense, por sua vez, quando joga fora de casa, se dentro de casa ele é um time super ofensivo que faz vários gols e toma gols, jogando fora o Fluminense está super sólido na defesa. Nos últimos 5 jogos do Flusão como visitante, ele tomou apenas um gol e segurou 4 vezes o SG. E é um time que não está fazendo muito gols, só tem 2 nos últimos 5 jogos. É um time que tem, nos últimos 5, 2 0x0, 2 1x0 e 1x0 contra, né? Então, em vez do clássico entre Cano e Caleri, acho que é um clássico entre Jandrei e Fábio no gol. Botafogo e Atlético Mineiro, um jogo da inconstância. Os dois times vêm muito oscilantes no campeonato. Se a gente lembrar do Botafogo, ele teve uma vitória contra o São Paulo de 1x0 nos jogos jogando em casa, né? E perdeu pro Avaí. Ganhou do Braga de 1x0 e perdeu do Cuiabá de 2x0. E o Atlético Mineiro também tá nessa gangorra aí. O Atlético Mineiro teve aquela vitória contra o Juventude de 2x1, né? Aí empatou com o São Paulo 0x0 jogando em casa, decepcionante. Ganhou os jogos do Flamengo, mas tomou aquela goleada do Fluminense. Então são dois times que estão bastante inconstantes e um pouco difícil de prever o resultado. De qualquer jeito, acho que o Galo é favorito. E um destaque interessante que eu quero fazer para essa partida é os laterais direitos jogando contra o Botafogo. No último jogo, o João Lucas teve 10 desarmes e vem sendo recorrente laterais direitos fazem muitos desarmes contra o Botafogo. E aí eu acho que é interessante a gente pensar em nomes como Guga e Mariano. Vamos falar agora do confronto, que a gente vai ter a escalação, que vai ser o confronto que vai abrir a rodada. Atlético Paranaense e Inter. Dois times que estão no topo da tabela, estão muito bem nas suas competições também internacionais, o Atlético Paranaense na Libertadores, o Internacional na Sul-Americana, né? O Furacão, jogando em casa, nos últimos 5 jogos tem 14 gols marcados e 7 gols sofridos. O Internacional, jogando fora, vem sendo um time consistente no empate. Nos últimos 5 jogos foram 4 jogos que foi 1x1. O time do Mano Menezes é um time sempre muito sólido na defesa. E eu acho que por esses cenários, os dois times vêm fazendo gol e sofrendo gol. Eu acho que é um jogo em que o Furacão é favorito e o resultado mais plausível é um 2x1. Temos que ver se o Furacão vai com o time titular, mas a gente vai ter a escalação deles. Outro jogo interessante com potencial de gol para os dois lados é Avaí e Santos. O Avaí nos últimos 5 jogos jogando na ressacada, bom a gente fazer essa separação do Avaí jogando em casa e fora, ele não segurou nenhum SG e também não cedeu nenhum SG. O que isso quer dizer? Ele fez gol em todos os jogos e tomou gols em todos os jogos. E é um volume grande de gols, 8 marcados e 9 sofridos. O Santos vem numa fase irregular. Deve ser eliminado agora na Copa do Brasil, né? Perdeu o primeiro jogo de 4x0, tá fora da Sul-Americana, mas se recuperou ganhando o Atlético Goianiense no último jogo em casa de 1x0. A gente sabe que o Santos tem um time ofensivo com os moleques da Vila, né? Marcos Leonardo e o Léo Batistão também, um ótimo nome aí. Por isso eu acho que deve ser um jogo de gols, talvez um empate. E aí eu acho que tem um duelo bem interessante de 2 jogadores jovens. Bissoli versus Marcos Leonardo. Quem será dos dois que vai mitar nessa rodada? Um jogo que eu acho que vai ser bastante interessante, vai ser um duelo de estilos, é América Mineiro e Bragantino jogando em Minas Gerais. Bom, o Bragantino nos últimos 5 jogos que ele jogou fora, ele tomou 11 gols e fez 6. Então esse é um time que vem jogando bastante pra frente, né? Deixando bem aberto. A gente sabe que é um estilo do Maurício Barbieri, técnico do Bragantino. Enfrenta o América Mineiro, que o técnico é o Wagner Mancini, que tem um estilo mais defensivo, mais conservador, né? E a gente vê a dificuldade que o América Mineiro tá de fazer gols. Jogando fora de casa, tem 0 gols nos últimos 6 jogos. E jogando dentro de casa, só fez gol em 2 jogos nos últimos 5, né? Então assim, acho que é um duelo conflitante aí. O Braga vem tomando muitos gols, mas o América não vem fazendo. Eu acho que é um jogo de empate e acho que deve sair gol pros dois lados. Se eu falei de jogos que tem potencial para ser bastante abertos, movimentados, como América Mineiro e Bragantino, Atlético Paranaense e Internacional, vou falar agora de um jogo que tem tudo para ser um jogo bem truncado, que é Juventude e Goiás. Bom, a gente vai ter o confronto do pior ataque visitante, que é o ataque do Goiás, só fez um gol nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, contra a pior defesa mandante, que é o Juventude. Vem tomando gol todo jogo, tomou 10 gols nos últimos 5 jogos. E os dois times vêm muito irregular, muito mal no campeonato, né? Tá difícil, os dois técnicos bastante defensivos, então acho que tem tudo para ser um jogo bem amarrado, de poucos gols, e eu acho interessante a gente pensar nos goleiros dos dois lados, tanto o César como o Tadeu. E agora eu vou falar de um jogo que tem potencial para ser um jogo bem aberto também, que é Atlético Goianiense e Fortaleza. O Fortaleza, jogando fora de casa, vem sendo um time muito kamikaze. Ele fez 11 gols nos últimos 5 jogos e tomou 12. O Atlético Goianiense é um time mais constante, jogando em casa tem 2 vitórias e 2 empates. É um time que não tá perdendo jogando em casa,
não vem fazendo tantos gols assim igual o Fortaleza, mas também não vem tomando, né? Eu acho que o Atlético Goianiense é favorito e eu acho que tem um bom potencial ofensivo pro Dragão e acredito na vitória do time goianiense. Acho que é um confronto de apostas interessantes aí no meio de campo do Wellington Rato e do Iago Pikachu. E bom, fechando a rodada temos o jogo do Ceará versus do Corinthians. O Ceará é o pior mandante do campeonato, enfrenta o Corinthians, que é um time que está numa fase bem boa, segundo lugar no campeonato, classificado na Libertadores, deve classificar na Copa do Brasil, vem tomando poucos gols, uma zaga muito sólida, jogando lá em Itaquera não tomou nenhum gol, jogando fora tomou gol contra o Fluminense, né, tomou aquela goleada, mas estava com o time reserva, mas tirando aquele jogo também vem tendo uma defesa bem sólida. Por isso eu acho que o Corinthians tem um potencial de SG nessa rodada e é favorito jogando lá no Castelão. É bom pensar em nomes como o Cássio e o Rafael Ramos. São jogadores que têm médias básicas boas e têm um potencial de SG, né? E agora que a gente já passou por todos os confrontos, vamos fechar com top 5 de SG e top 5 de ataque. Os 5 melhores SGs para mim são, primeiro, Palmeiras e Flamengo, que são os dois favoritos, unanimidades quase. Corinthians, como eu acabei de falar. Acho o Goiás tem um potencial de SG legal, é um time que, apesar de não estar bem, tá tomando poucos gols. E acho que o jogo entre Fluminense e São Paulo, como eu disse, tem um potencial de ser de poucos gols. Então, retomando, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Goiás, Fluminense e São Paulo. Falei 6 aí porque tem o confronto aí Fluminense e São Paulo, né? E os 5 melhores ataques, de novo, Palmeiras e Flamengo, os dois favoritos, ótimo potencial ofensivo. Sei que muita gente vai estar com quase o ataque inteiro desses dois times, mas os times que eu acho que tem potencial interessante de fazer gol na rodada são Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e é um confronto que deve ser bem aberto, Santos e Avaí. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer o top 5 posição por posição para você poder escalar os melhores jogadores para essa rodada e imitar. Então, espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, falou!